Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Digitalmente. Hoje nós iremos falar sobre a história da computação. A gente continua logo após a vinheta, então não sai daí, tá? Então, pessoal, eu sou o Lucas, tá? Mais uma vez, bem-vindos ao canal Digitalmente. Vou pedir para vocês se inscreverem aí no nosso canal, ativar as notificações e deixem comentários, tá? É muito importante o comentário para a evolução do nosso canal. A gente está começando aqui com a coletânea de cursos aqui de fundamentação da computação e a ideia é que a gente possa evoluir aí o projeto com aulas mais específicas mais à frente. Então já deixem aí nos comentários o que vocês querem ver no futuro ou coisas que vocês querem aprofundar. Tá? E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente sempre coloca notícias e novidades aí do próprio canal também nas redes sociais, tá bom? Então, falando sobre a história da computação, né? Assim como qualquer história, nós temos a pré-história, né? E a nossa pré-história da computação, ela começa lá na Babilônia antiga, né? O povo babilônico que criou o ábaco, né? À medida que os dedos acabavam, né? Nós não tínhamos mais o que fazer, não tinha mais como contar, né? Então, aí evoluiu-se para um equipamento que a finalidade dele era nos ajudar ali a fazer todos esses cálculos matemáticos de soma, de subtração, né? Para que nós pudéssemos ali ter alguma forma de controle, né? Seja na hora de vender, seja na hora de comprar, seja na hora de cuidar do próprio gado ou das ovelhas, né? Então, foi muito útil nessa época para isso, né? E foi evoluindo ao longo do tempo até que nós chegamos aqui no mais famoso, mais conhecido por todos, que é o ábaco chinês, né? Então é o equipamento melhorado que veio lá da Babilônia, tá? É muito importante lembrar que a computação ela já não começa, ela não começa como nós a conhecemos hoje, ela começa num período de inovação mecânica, né? Então nós temos Blaise Pascal, aí um dos primeiros, né, da computação, em que criou ali a máquina pascalina, né? Então a máquina é totalmente mecânica, você tem aqui várias engrenagens em que você gira aqui as manivelas e consegue fazer cálculos matemáticos aqui simples, né? As quatro operações básicas aqui a máquina conseguiria fazer, né? Após isso, nós tivemos aí Gottfried Leibniz, né? Leibniz, que inventou a máquina de calcular de Leibniz, é uma máquina muito mais aprimorada da versão anterior de Pascal, né? Então aqui nós temos uma manivela em que se gira, né? E consegue-se aqui fazer as quatro operações. É uma máquina que já conseguiu fazer quatro operações também e que você consegue aqui colocar os números que aqui correspondem ao seu cálculo, ao seu problema matemático. E gira-se a manivela e após isso você tem aqui, né, o resultado, né? É importante lembrar que tinha toda uma ciência por trás dessa máquina. Você não podia simplesmente girar a manivela, você tinha, de acordo com a velocidade que você girava a manivela, você tinha ali um resultado, né? Então, se você girasse muito rápido, você poderia ter um resultado errado, né? Era muito importante saber operar essa máquina. Após isso, nós temos Joseph-Marie Jacquard, né, que foi o primeiro programador da história, né, que trabalhava aí com cartões perfurados, né, em que isso é o precursor da programação básica da computação, em que o zero seriam lugares onde não se poderia colocar fios e um onde se poderia passar os fios, né? Então você vê aqui a pessoa operando dentro da máquina, né, em que colocava-se os cartões aqui acima e após isso era definido que lugares se poderia aqui colocar os fios, né? Então se fazia-se vários desenhos, vários tipos de bordados com essa máquina, né? Após isso, nós temos Charles Babbage, já é uma figura bastante conhecida, não que os outros não sejam, mas Charles Babbage tem bastante citações por conta de seus dois inventos, né? Primeiro, a máquina diferencial, uma máquina bem complexa de operação, mas que nos dava cálculos bastante precisos, e a máquina analítica,
né, que nos fornecia cálculos de números bastante complexos, né? Pode ver que todas elas trabalham de forma mecânica, né? Trabalharam de forma mecânica até então, né? A partir disso, em nós tivemos o início da primeira geração de computadores, né? Estima-se que foi entre 1940 e 1956 e a sua principal matéria-prima eram as válvulas, né? Então, a válvula nada mais era do que uma lâmpadazinha que ficava incandescente, né? Gerava bastante calor e de vez em quando estourava, né? Então, várias vezes por dia tinha-se pessoas para ficar ali repondo aquelas válvulas para que a máquina pudesse funcionar e fazer os cálculos, né? Então é interessante lembrar que o período de 1940 a 56 também compreende boa parte do período da Segunda Guerra Mundial, né? Então, nós tivemos aqui nessa geração como principal protagonistas as mulheres, né? Então, as primeiras mulheres aí, as primeiras pessoas a operarem máquinas de computar, né, máquinas computacionais seriam as mulheres, né, como programadoras, como operadoras, por conta de que os homens estavam no campo é, ali fazendo toda a parte braçal do avanço da guerra. Então as mulheres ficavam na retaguarda trabalhando na parte inteligente do negócio, né? Então basicamente elas ajudavam ali a definir as melhores estratégias, os melhores cálculos de posições para se jogar bombas, né? Então tudo isso aí foi muito importante. Fazer uma menção honrosa que nesse período nós tivemos Alan Turing, né? O pai da computação moderna, que era inglês e trabalhou ali com a Marinha para fazer o primeiro computador para quebrar a máquina de Enigma alemã para poder ali então é, definir quais as estratégias que os alemães utilizariam ali durante todo o período. Isso foi muito importante e é bom citar que ele teve a ajuda de uma mulher. Seu braço direito era uma mulher, né? Então, muito obrigado, mulheres, pela ajuda na computação. Após isso, nós tivemos a segunda geração de computadores, né? Já tivemos aí um avanço muito grande, que ao invés de trocar várias válvulas por dia, na verdade agora nós tínhamos placas impressas com circuitos, os transistores, né? Então, nos anos 50 nós tivemos ali a transformação da tecnologia com a invenção do transistor, que mudou toda a indústria. Isso foi uma revolução muito grande, né? Então, microchips ali que faziam toda a parte das válvulas, o cálculo que as válvulas faziam, né, de forma elétrica agora, né, não mais mecânica. Então, nós tivemos aí uma redução, veja bem, antes, na primeira geração, nós tínhamos computadores de, de tamanhos de salas, andares ali completos. Agora nós temos ali coisas mais compactas, né? Então, vejam o avanço aí. E também tivemos o avanço no armazenamento, né? Enquanto lá nós usávamos o cartão perfurado, aqui nós já usamos discos de cassete, né? Aquela fitinha que seu pai tinha, seu avô tinha, falando com várias músicas, né? Então aqui a gente também utilizava na computação para poder fazer ali o armazenamento de dados. Esse foi o primeiro HD da computação, tá? E é importante lembrar que a computação, a segunda geração de computadores, ela foi feita justamente para controle nuclear, né? Então eram máquinas que operavam ali usinas nucleares, usava-se ali por conta de que após a Segunda Guerra Mundial nós tivemos início à Guerra Fria, né? Então teve uma corrida armamentista e a corrida nuclear. Então essas máquinas da segunda geração, elas eram máquinas poderosas para a época para justamente poderem fazer cálculos ali sobre enriquecimento de urânio, sobre o controle de usinas nucleares, né? Toda a parte ali de operação mesmo, tá? Após isso, nós tivemos a terceira geração que fala de circuitos integrados, né? Então, a matéria-prima ali dos circuitos integrados. Então, nós temos o transistor, que já era uma miniatura, então nós temos agora o circuito integrado. Basicamente, eram vários conjuntos de transistores ali trabalhando de forma agrupada, né? Então, você vê que à medida que as gerações vão passando, a evolução vem chegando, né?
até o contemporâneo, nós temos aí a evolução também da miniaturização do computador, né? Então você vê aí que agora a máquina já é do tamanho de uma mesa normal, né? Claro, bastante pesado, bastante robusto aqui, né? O equipamento, porém já trabalhando de forma compacta, né? É importante lembrar que essa época também é a época dos mainframes, né? Então nós tínhamos ali salas também de computadores que tinham ali faziam todo o processamento que jogava aqui na telinha desses computadores de acordo com a necessidade aqui pedida pelo programador, pelo insersor aqui, né? E é importante lembrar que também aqui nós temos a evolução, né, do disco magnético, em que aqui nós temos o primeiro disco rígido, né? Então, tudo isso aqui era o equivalente a 5 megabytes, tá? Então, você vê como que era bem escasso o espaço das máquinas antigamente, né? E esse era o tamanho da máquina, do disco, né? Perdão. E aí nós temos já algumas pessoas aqui já devem reconhecer, né? A quarta geração são máquinas mais atuais, né? Que é a era do microprocessador. Então agora a gente já está falando aqui de uma era que começou em 1970 e se estende até hoje, né? Nós vivemos ainda a quarta geração de computadores também, por conta da utilização de microprocessadores. Então nós temos aí os processadores Intel, os processadores AMD, processadores de celulares como os da Broadcom, né? Temos outros aí fabricantes também, outros players. Então, todos eles aí utilizam-se da tecnologia de microprocessadores, né? E com isso nós tivemos aí a computação moderna, né? Nós tivemos a Apple com o Macintosh, né? O computador muito bonito para a época, muito à frente do seu tempo, né? Mudou ali, revolucionou a computação moderna. E tivemos ali a IBM com a sua série x86, né? Então nós tivemos o 286, o 386, o 486, o 586, 686 e por aí vai, né? E é interessante ver que os nossos computadores hoje são de arquitetura baseada em x86, né? Esse é o nome da arquitetura que o seu computador ou o seu celular está utilizando hoje para poder ver esse vídeo, graças à arquitetura x86, tá? E nesse período nós utilizamos aqui alguns tipos de armazenamentos, né? Nós tivemos o disquete magnético, que era aquele bolachão parecendo um vinil gigante. Agora nós já temos uma caixinha menor de 8 polegadas, depois de 5 e depois de 2,5, né? Então temos ali diversos tamanhos de disquete. Claro que cada um ali não cabia mais do que 2 mega, 1 mega, 4 mega, né? E temos aqui também os discos, né? Os discos rígidos. Então aqui nós temos um HD do modelo IDE, né? Na época ali com seus 700 megabytes, 1 GB, 2 GB, né? Eu quando criança tive um computador com 2 GB de armazenamento, né? Com Windows 95 instalado. Então temos aqui um disco IDE que era mecânico e depois tivemos aqui o mesmo HD mecânico, porém com uma tecnologia chamada SATA, né? Então você vê aqui que a conexão era diferente. Isso fazia com que o mesmo equipamento, a mesma tecnologia funcionasse de forma muito mais rápida, né? Então aqui nós tínhamos tráfegos de até 3 GB por segundo, né, de informação. E por último, mas não menos importante, né, nós temos a quinta geração de computadores, que é a nanocomputação e a computação quântica, né? É a atual e também aqui a tecnologia do futuro, tá? Então nós evoluímos bastante, enquanto nós tínhamos ali a miniaturização dos computadores com os microprocessadores, hoje nós temos a nanoturização. Inventei essa palavra agora, tá? Então nós temos aqui a parte do nano, em que os processadores agora estão na escala de nanômetros, né? Já temos equipamentos aí funcionando com a escala de 1 nanômetro, né? Isso é muito mais fio do que é muito mais fino do que um fio de cabelo, né? Então os processadores evoluíram aí à medida do tempo e foram indo para várias plataformas. Então hoje nós temos o tablet, temos o celular, smartphone, temos o notebook, né? Então todos eles utilizam da tecnologia nanoprocessadores, tá? E temos a computação quântica,
que é o uso da física, né? Que nós podemos, inclusive, estar trazendo aqui no canal, tá? Não esqueçam de deixar o comentário, não esqueçam de deixar aqui o seu gostei, não esqueçam de deixar aqui o seu apoio, tá? Isso é muito importante. Se você quiser que a gente fale sobre computação quântica exclusivamente, deixa aí no comentário, tá? A gente pretende sim gravar, mas se for muito importante para vocês a gente adiantar isso, a gente grava um vídeo antes do período planejado, tá? E lança aqui no canal para vocês assistirem. Deixem aí nos comentários, tá? E retomando aqui, como que está o armazenamento hoje, né? Hoje nós utilizamos ali, podem ver que a gente usa ainda aquela mesma conexão SATA, porém hoje nós utilizamos o SSD, que basicamente é a memória de pendrive, né? São vários bloquinhos ali interligados em máquina, né? Interligados numa placa, basicamente como esse aqui, né? Que estão aqui dentro dessa caixinha. Ela é muito leve, muito fina, né? E muito mais rápida. Olha só, 6 GB por segundo, né? Então aqui está funcionando com a tecnologia SATA. Hoje está cada vez mais avançado e se utilizando menos. Estamos indo para a era do SSD NVMe, né, que já tem leituras muito maiores, né? Então o M2 aqui já se tem leituras aqui de 40 GB, né? E temos também o armazenamento na nuvem, né? Que também a gente pode falar em outro momento, tá? Deixa aí no comentário se você quer saber aí mais sobre a nuvem. Mas basicamente aqui você pode pegar todos os seus arquivos e salvar num lugar que você nem sabe onde está. Pode estar aqui, pode estar no Japão, na China, nos Estados Unidos ou no quintal de casa, né? Quem usa aí uma nuvem privada. Então, você pode guardar seus arquivos em qualquer lugar, desde que você tenha acesso à internet. Tendo acesso à internet, você pode tê-los em qualquer lugar, a qualquer momento, tá? Inclusive de outras máquinas. E aí eu deixo a pergunta, né? O que que vocês acham que vem a seguir? O que vem a seguir? Qual a próxima tecnologia do futuro? O que que vocês imaginam, tá? Então, essa é a aula de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos e não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei, o seu comentário e nos seguir nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau.